Boa noite a todos. Hoje é o sexto debate do projeto Mentes Reflexivas. Este é um projeto que já conta com 5 debates anteriores cuja marca atingiu-se neste último debate sobre os centros de dia, então a marca de 10 mil visualizações, o que é um número muito interessante e obviamente é graças a todos aqueles que veem e que comentam e partilham estes debates. E então, hoje trouxe a convidada, a neuropsicóloga, a doutora Ana Catarina Correia, a minha colega, para abordarmos a violência doméstica. E o debate de hoje tem o nome da violência doméstica, um crime silencioso. Ana, olá, boa noite. Boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite e dar os parabéns, que eu ainda não tinha noção desse número. Muitos parabéns. Obrigado. E que esta sessão contribua para muitos outros mais, visualizações, partilhas, etc. E que seja uma ajuda para muita gente também, visto a temática ser assim muito complicada, não é? E pode ajudar muita gente trazendo alguma literacia sobre o tema. Sem dúvida. Ana, então explica-nos do ponto de vista profissional a experiência que tens ou que tiveste junto deste público-alvo. Pronto, então a minha formação de base, na verdade, não vem da forense, não é? Vem de Psicologia da Saúde e Reabilitação Neuropsicológica. Depois, entretanto, tirei uma pós-graduação em Intervenção em Crise, porque comecei a gostar deste tipo de questões e achava que era importante ter essa formação de base. Entretanto, comecei a estagiar numa instituição que trabalhava com vítimas e trabalha com vítimas de violência doméstica e, entretanto, também exerci lá o meu estágio profissional, sendo que ocupava e que tinha várias funções, digamos assim. Portanto, trabalhava tanto a nível de núcleo, portanto, clínica, basicamente, e depois em contexto de residência, ou seja, de acolhimento a vítimas de violência doméstica. Trabalhei nesses contextos que, da nossa parte, enquanto profissionais, são contextos um bocadinho dispares a nível de intervenção. Uma é muito mais focada para o imediato, outra é um bocadinho mais focada, portanto, em perceber a situação toda. Entretanto, acabei por tirar mesmo o curso de técnico de apoio à vítima, o que digo a toda a gente que trabalhe em contexto social ou que tenha alguma experiência com vítimas para tirar essa formação, que é realmente muito importante, mesmo do ponto de vista legislativo e tudo mais, perceber todo o contexto como um todo. Acho que é muito importante. E tem sido um bocadinho esse o meu percurso. Entretanto, estive a fazer uma coisa que me apaixona muito, que é intervir nas escolas, portanto, através de ações de sensibilização, de violência no namoro, no qual temos obtido resultados mesmo muito bons. Os adolescentes têm aderido muito bem a este tipo de sessões. Portanto, tem sido um bocadinho assim o meu percurso. Um bocadinho por todo o lado. Por toda a violência. Portanto, o caminho da violência. E agora tocaste num ponto que eu acho que é importante e esclarecedor. A violência acontece quase desde o 0 até ao 100, não é? Nós temos, sim, como tu dizes, a violência no namoro, a violência mesmo para com os filhos, em termos mais infantis, a violência doméstica propriamente dita e a violência contra idosos. Sim, a violência contra idosos também está inserida no crime da violência doméstica, não é? Portanto, sim. Perfeitamente. Portanto, é muito comum neste momento existir o crime contra idosos de violência doméstica de filhos com os pais idosos, não é? Isso tem-se visto cada vez mais, seja por razões socioeconómicas, seja por outro tipo de motivos que levam a um aumento da agressividade para com estes idosos.
E, portanto, tem existido. E tocaste num ponto muito importante. Realmente, a violência doméstica não escolhe idades, não escolhe estados sociais. Portanto, há muito mito de que é só pessoas com um estatuto social mais baixo que não é verdade. Existem muitas pessoas que se calhar até são essas que estão mais escondidas, digamos assim, porque têm receio de denunciar, têm receio porque são filhos deste, maridos ou mulheres daquele. E também esta questão, não é? Que a violência também não escolhe géneros nem sexos. Portanto, os homens também são vítimas de violência doméstica. Muitas vezes com cicatrizes emocionais terríveis, porque a maioria dos homens aquilo que sofre é mais violência psicológica, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, se assim quiseres. Porque claro. violência psicológica não há propriamente uma ferida que se mostra, não há uma ida ao médico que consiga confirmar. E nesse aspecto os homens escondem muito. E por isso também aguentam muito, calados e com feridas emocionais gravíssimas. E, portanto, é preciso também trazer este assunto à deriva, não é? E criar canais para estes homens também mais facilmente conseguirem denunciar a sua situação. Pronto. E é um bocadinho essa a questão que eu queria trazer. Realmente não há uma tipologia de vítima, né? Neste momento. Temos muita bibliografia de vítima mulher, ainda existe muita vítima mulher, porque talvez tenha um canal, se calhar, um bocadinho mais facilitado para trazer a sua história à deriva. No entanto, existem todos os outros contornos que são precisos, é preciso avaliar e perceber. Sim, e agora que abordaste a questão do género, efetivamente, eu também penso da mesma forma, penso que não existe, obviamente que existe um género que geralmente é maioritariamente vítima de violência doméstica, que é o género feminino, mas efetivamente existirão muitos homens que sofrerão do mesmo, em silêncio, e aqui se calhar gostava de fazer uma questão. Isto terá a ver certamente com os estereótipos, com as ideias da nossa sociedade, isto é geral, em que o homem não pode ser visto a chorar porque é visto de forma mais fraca. Portanto, o homem sempre foi colocado num patamar acima da mulher, erradamente, mas a nossa sociedade, em termos históricos, mostra-nos isso. E certamente que isso ainda hoje contribui para esta situação. Sim, completamente. O que nos leva a ir desconstruindo um bocadinho a personalidade deste agressor, não é? E percebendo o perfil deste agressor. Se calhar há um motivo por trás, e não querendo com isto justificar de maneira nenhuma, não é? Porque está a cometer um crime de qualquer maneira, mas quando nós vamos a trabalhar e desconstruir estas questões, tu percebes que são pessoas altamente frustradas, magoadas, com feridas emocionais de infância terríveis, muitos deles vítimas eles próprios de violência doméstica, ou porque viam os pais, ou porque os próprios pais exerciam violência para com eles. Portanto, são pessoas altamente aqui magoadas, desconstruídas, não é? Emocionalmente. Portanto, também há muito que se lhe diga relativamente a um agressor. E isso depois, obviamente, que se propaga de geração em geração, porque a verdade é que tu vês o teu pai a fazer ou a tua mãe a fazer e tomas isso como exemplo, não é? Todos nós acho que conseguimos perceber o porquê. E isto gera ciclos de violência muito para além do ciclo natural, não é? Da própria vítima. Sim, isto, fazendo um paralelismo, eu penso que acaba por ser um bocadinho idêntico àquilo que se passa em termos de bullying na escola. A vítima, aliás, o agressor acaba também por ter uma caracterização muito idêntica àquilo que estás a dizer. Acaba por haver por ser possível fazer esse paralelismo. Sim. É verdade.
E tocaste também num ponto muito importante que e eu penso que nós acabamos por ver isso na nossa prática profissional. Muitos dos problemas, eu digo isto muitas vezes, muitos dos problemas que se passam na nossa vida adulta, a grande maioria deles, ou praticamente todos eles, têm um começo, se bem que um bocado ofuscado, na idade mais infantil-juvenil, como é Exato. evidente. Uhum. E isto não foge à regra, não é? Exatamente. E muitas vezes também vem a questão, e se calhar nós depois podemos falar um bocadinho dos tipos, que talvez nos ajude a perceber melhor aqui algumas questões. É que muitas vezes, eu, por exemplo, eu costumo fazer sempre uma dinâmica muito interessante com os adolescentes, que é o Tribunal de Opinião. Para quem tiver interesse, vem no manual com o kit. E é uma dinâmica que eu gosto muito de utilizar porque exige muito o debate entre eles. E uma coisa que surge é eles não sabem a certo ponto o que é propriamente violência psicológica, o que é propriamente uma violência verbal, o que é o abuso efetivamente dentro de uma relação de namoro, quais é que são os limites de uma relação de namoro e porquê é que eu utilizo muito a questão da violência de namoro? Porque para haver muitas vezes violência doméstica, não é? Ou melhor, a violência de namoro está incluída na violência doméstica, mas para percebermos, muitas vezes aquilo que as vítimas me dizem é que a primeira chapada foi logo no dia do casamento. Portanto, já havia antecedentes que não tinham se apercebido antes, porque não conheciam os antecedentes, enquanto estavam numa relação de namoro. E, portanto, eu acho que aí também é muito importante trazer isso para as escolas, para as pessoas, para a comunidade em geral, perceberem o que é abusivo, o que é que não é, e o que é que consiste numa relação tóxica, ou não. Sim, já agora deixa-me fazer-te uma pergunta que eu penso que vai na linha de raciocínio daquilo que acabaste de abordar. Existem casais em que, quando estão na fase de namoro, não evidenciam nenhum tipo de conflito, mas a partir do momento em que há uma união, e eu penso que aqui a chave, corrijo-me se estiver enganado, mas penso que acaba por ser um bocadinho esta ideia de haver um casamento, de haver um ato formal que acaba por indicar aqui algum sentimento de posse. E efetivamente que a partir desse momento surjam uma série de acontecimentos violentos. Sim, eu acho que pode ir por aí, depois também podes pensar de outra forma, que é, na verdade, é a confirmação de um sentimento de posse já existente. Portanto, sim, claro. O que existe, na minha opinião, é uma incapacidade de conseguir lidar com duas vidas completamente diferentes, com vivências completamente diferentes, com hábitos de vida completamente diferentes. E este sentimento de posse apenas vem dominar, portanto, apenas de um lado vem a tentativa de dominação da outra pessoa. Não vais fazer o que eu quero, quando eu quero, às horas que eu quero, porque eu assim mando. Não é? E isto, portanto, eu percebo e concordo contigo, mas não sei até que ponto é que não é realmente uma confirmação da posse já adquirida ou tentada anteriormente, não é? Sim, certamente já existe na base da relação, na própria personalidade do agressor ou da agressora, já existe certamente esta tendência. Agora, o que eu quero dizer quando falo no casamento, por exemplo, é que há ali um ato solene de união que a pessoa pensa que fica para a vida, e eu penso que aí sim fica mais exacerbado este sentimento de posse, e por isso é que muitas vezes, porque tu referes que já existem sinais antes do casamento, e eu penso que serás correta, mas também pode acontecer que não existam estes sinais porque não existe oportunidade para tal, e a partir de que há um casamento, que a pessoa começa a viver com outra, provavelmente aí sim já se constrói um contexto mais propício à violência.
Sim, e efetivamente depois também há muita questão da manipulação, não é? A manipulação, em certo caso, falando um bocadinho mais de perturbações da personalidade, nomeadamente da questão dos narcisismos, etc., existe muita questão da manipulação e até conseguirem o que querem, conseguem dar a volta na perfeição. E não dar sinais, porque têm consciência que isso poderá afastar a vítima, não é? Se bem que, deixa-me fazer aqui um parêntese, eu acho que é importante para toda a gente que trabalha a questão da vitimização e de vítimas de violência doméstica, sejam homens ou mulheres, realmente que está a tratar a questão por vítimas, porque é o que são vítimas de um crime. No entanto, eu acho que também é importante perceber que num contexto mais de acompanhamento, o tratar a pessoa, o vitimizar, só traz mais vitimização. Portanto, tratá-las como pessoas que tiveram dificuldades na vida, que tiveram escolhas não tão corretas, seja por que motivo for, corretas no sentido de não tão certas, é isso que eu quero dizer, e seja por que motivo for, e portanto são pessoas quem foram vítimas de um crime, não propriamente vítimas. Como muitas vezes eu sinto que é simplesmente estar a calcar e estar a revitimizar uma coisa que já é tão vivida por estas pessoas. Tens toda a razão. Pronto. E eu posso dar vários exemplos de pessoas que me chegaram ao consultório, ao escritório, e que por causa daquilo que tu estavas a falar no casamento é que há uma oficialização. Eu tive uma utente, cliente, como queiram chamar, que uma das descrições que me fez uma descrição super intensa de um abuso sexual, e isto no dia do casamento. E a primeira coisa que ela me disse, ou melhor, a primeira coisa que o homem lhe disse foi já és minha, já te posso fazer o que eu quiser. Portanto, isso que tu disseste é muito verdade, a questão da posse, mas lá está, não sei se não tem aqui alguns antecedentes. Eu acredito que sim, porque para se construir toda esta situação e mesmo as pessoas chegarem a este limite, eu acho que tem que haver aqui alguma construção a priori. Também assim o indica. Pronto. É um bocadinho controverso a temática, é um bocadinho controverso. Sim, é verdade, é verdade. Gostava de fazer outra questão. Tu há bocadinho abordaste, de um ponto de vista um pouco superficial, dos tipos de violência. Há um tipo de violência que eu penso que muita gente não considera isto violência, mas que é violência económica. Exatamente. Se calhar não digo das mais graves, porque todas elas são graves, como é evidente, mas acaba por ter uma gravidade diferente, porque é que, na minha opinião, provavelmente acaba por passar um bocado mais despercebida. O que é que queres dizer? Eu considero que é mais incapacitante. Não no sentido de a pessoa muitas vezes perde consciência, não é? Nomeadamente violência física, ou altera-se completamente o estado emocional, nomeadamente a violência psicológica, mas é mais incapacitante porquê? Porque é uma estratégia por parte do agressor para deixar a vítima completamente sem margem de manobra para se conseguir movimentar, sair da relação, etc. Não é? E muitas vezes posso dizer que acontece também no namoro. Há muitos casais no namoro que, e tanto para rapazes como para raparigas, não há assim uma disparidade tão grande assim. Ficam com o dinheiro da mesada semanal, ou que seja, das namoradas, dos namorados, para elas não conseguirem ou comprar a roupa, ou comprar alguma coisa que gostem, ou pronto, por aí. No caso de pessoas mais velhas, eu peço sempre às pessoas para imaginarem, trabalharem, e já tive casos de médicas, advogadas, enfermeiras, que vítimas de violência doméstica, que recebiam um ordenado muito superior ao do marido e não viam nem um cêntimo ao final do mês. Tinham que pedir dinheiro para ir tomar um café, se eles o permitissem, sequer. Portanto, estão de pés e mãos atadas, muitas delas. Outras fechadas em casa, literalmente fechadas em casa,
sem dinheiro. Portanto, imagina no meio de uma aldeia perdida, sem nenhum tipo de transporte, ou há um transporte uma vez por semana e é nesse dia que elas até estão fechadas em casa, não têm dinheiro para dar comida aos filhos, não têm dinheiro para transporte, não têm capacidade nenhuma para terem, por exemplo, para conseguirem fazer chamadas para quem quer que seja, porque nem sequer conseguem ter acesso a um telefone ou a alguém que as ajude nesse sentido, não é? Porque depois também já a violência económica também tem muito a ver depois com a parte mais social, não é? Muitas vezes as pessoas também são induzidas a não terem tanto apoio familiar, não terem tanto apoio dos amigos, de pessoas próximas e, portanto, sem amigos, sem rede social de apoio, sem dinheiro, vêm-se ali incapacitadas. Muitas delas sem conhecimento que existem estruturas, desculpa, existem estruturas específicas que as podem ajudar, não é? Nomeadamente casas de atendimento, casas de acolhimento, vítimas de violência doméstica, núcleos de atendimento, a própria APAV. Portanto, existem muitas formas, polícia, GNR, o que seja. Existem muitas formas, só que as pessoas muitas vezes também não têm esse conhecimento e têm medo. Principalmente em terras mais pequenas, em que toda a gente conhece toda a gente, não é? É mais difícil. E, portanto, a violência económica na minha opinião, das coisas mais incapacitantes, precisamente por isso, porque não tens possibilidade de mexer para lado nenhum. Pronto, estás ali incapacitado e quando associa isso a filhos, então, pronto. Claro. De onde é que tu pensas que surge esta incapacidade ou esta fragilidade por parte das pessoas que são vítimas deste tipo de crime? Portanto, já aqui falámos que muitas vezes tanto o agressor ou a agressora como a pessoa que é vítima acabam por ter uma história passada que, portanto, vai ganhando contornos portanto, em que molda a personalidade da pessoa e ela acaba por agir dessa determinada forma. Mas pensas que é o único fator, consideras que é o único fator ou achas que poderá haver mais? E o que é que poderá haver? Uma das coisas que não falei, e importa aqui salvar, é que a violência pode também ter, portanto, ser feita, digamos assim, pronto, de forma horizontal, ou seja, tanto o homem, falando num casal tipicamente homem-mulher, mas pode acontecer homem com homem, mulher com... Pronto, pode acontecer do ponto de vista homossexual também. O casal heterossexual pode acontecer tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem e muitas vezes até os dois podem estar envolvidos em situações de agressão, não é? Exatamente, porque quer-se dizer também uma pessoa, não defendendo nem um nem outro, mas uma pessoa constantemente a ouvir tu és isto, tu és aquilo, tu não vales nada, tu só servias era para isto, tu nem para isto serves, muitas vezes, não é? E não vamos aqui especificar muito porque senão tínhamos que estar aqui a meter sons por cima. Tínhamos uma cintura. Obviamente que gera a frustração e o sentimento que gera leva a uma violência horizontal. A vítima é, se calhar, falar um bocadinho do perfil dela, não é? Porque muitas vezes são pessoas que elas próprias já sofreram violência noutros contextos, já viram sofrer, têm isso como exemplo. Portanto, falta de autoconfiança, muito provavelmente também para falarem, para darem a sua palavra, para contarem, para a sua voz contar para algo. Isso também é inexistente, portanto, não tomam isso como uma coisa que seja de uma relação, porque nunca ouviram, nunca tomaram como exemplo a baixa autoestima. Efetivamente, uma coisa que acontece muito na violência doméstica é o sentimento de culpa da vítima, que faz com que ela fique na relação mais tempo, porque há aqui uma manipulação e uma coação tão grande que faz com que a pessoa se sinta culpada de tudo o que acontece, embora não tenha culpa. E, portanto, o sentimento de culpa também muitas vezes é o que faz a vítima, para já, ficar com uma baixa autoestima ainda mais acentuada, não é? E depois permanecer na relação. Depois a questão também da insegurança. Será que eu devo dizer isto? Mas se calhar se eu disser isto ele bate-me. Eu, por exemplo, tive o exemplo de uma pessoa que me diz, sabe,
calhar ele tinha razão, então quando ele chegou a casa eu não tinha as coisas feitas, as coisas que ele me pediu não estavam feitas, portanto isto aqui culpa, insegurança, falar, de se afirmar, muitas vezes nunca se afirmaram, desde sempre, nunca tiveram essa oportunidade, nem nunca tomaram isso como exemplo, e têm medo de falar, não é? Porque sabem quais é que são as consequências muitas vezes. Ou mesmo que não saibam, não sei que elas aconteçam, que isso também existe. Mesmo que nunca tenham havido violência propriamente dita, mas muitas vezes têm medo de se afirmarem com medo de alguma palavra maldita por parte do companheiro ou da companheira. Portanto, não sei se respondi diretamente, mas achei Sim, importante. respondeste muito bem. E já agora deixa-me falar-te aqui de um caso de uma senhora que eu acompanhei no tal grupo que falámos há bocadinho em off. Depois já vou passar a explicar mais à frente. Eu sei que acompanhei uma pessoa, uma vítima do género feminino, em que o marido agredia e ele tinha problemas com álcool, e efetivamente a justificação que ela dava, aquilo era um casal já de uma certa idade, eles continuavam juntos. Neste momento, e só para contextualizar, neste momento o senhor já não agredia a esposa, porque segundo ela, ele já não bebia. E este tipo de acontecimentos ocorriam quando ele bebia, ia para o café da aldeia, da localidade, bebia e depois chegava a casa e maltratava. E vai um bocadinho ao encontro daquilo que tu dizes, a desculpabilização que a pessoa que é vítima acaba por conceder à pessoa que agride. E isto acontece em todos os contextos, sobre os substratos de violência que falámos no início, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que abordaste. Sim, e se calhar também trazer para aqui a questão do perfil do agressor, não é que haja um protótipo propriamente, sim, não é? Mas por norma o álcool é um desinibidor, não é? Acaba por ser um desinibidor, sim, claro, e que traz ao de cima muitas questões mal geridas por parte das pessoas. Basta como eu digo, basta uma sandália para ver ali uma chama bem grande. Isto é uma metáfora para explicar a questão da violência, não é? Portanto, por norma, são pessoas, lá está, bastante, mesmo que não o sejam diretamente, são pessoas com alguma agressividade, alguma hostilidade, se calhar melhor dizendo. São pessoas excessivamente violentas também. E uma das coisas que me perguntam muito nas escolas é: olha, mas o ciúme será que será assim tão mau? Acho que é normal ter ciúmes. Toda a gente acha normal ter ciúmes, é uma coisa muito interessante. Tocaste um ponto muito engraçado, é verdade. Toda a gente acha muito interessante. Não, mas eu tenho que saber. E por causa dos telemóveis, também ouço muito por causa dos telemóveis. Não, tenho todo o direito de ver o que é que se passa no telemóvel do meu namorado. Ou da minha namorada. A password das redes sociais, não é? Atenção, foi uma coisa que eu fiquei admirada, que as meninas acham mais natural ver o telemóvel dos meninos do que ao contrário, mas pronto. É verdade. É curioso. Por algumas escolas e por acaso foi unânime. Não é verdade. Os ciúmes, para já, denotam alguma insegurança, não é? E, portanto, só por aí podemos perceber que podem ser aqui uma acendalha, como eu costumo dizer, para outras coisas. A irritação, portanto, irrita-se com muita facilidade. Qualquer coisa que tu digas, eles ou elas explodem na hora, não é? E são pessoas que têm uma questão muito particular, que é que não têm controle dos impulsos. Pronto, eu apenas atuei com vítimas e a literatura também nos diz, eu não acho que não conseguiria lidar com vítimas e agressores. Acho que deve ser um trabalho um bocadinho individualizado. Se bem que acho que é mais foco em mais pessoas a trabalharem com agressores, que são pessoas que precisam de apoio, porque muitas delas não estão bem e também precisam de apoio psicológico para se resolverem, e muitas delas querem se resolver. Muitas delas realmente o álcool é algo que as desinibe e, portanto, não é desculpa, mas também em controle, e também acho que há mais pessoas para trabalhar com agressores. Mas o álcool, tens toda a razão quando referes que o álcool é um desinibidor, mas muitas vezes também poderá ser visto. Diz?
também é uma desculpa. Sim, é uma desculpa, mas é uma forma, um refúgio, digamos assim, Sim. para estas pessoas que agridem. No fundo, é assim, eu entendo uma pessoa que é agressora como alguém que está a sofrer, tanto quanto a vítima sofre de outra maneira, e acaba, não desculpabilizando, como é evidente, Não, mas está em sofrimento, isso é evidente. É importante frisar que, enquanto psicólogos, não é, os dois, não é questão de estarmos a desculpar. Não. É perceber que para todo o comportamento negativo e uma conduta pouco correta, existe algo por trás que tem que ser trabalhado e tem que ser gerido como qualquer outra coisa. Claro que sim. Pronto, e depois quando envolves drogas no meio, consumo, não é? Drogas no meio desta questão, então aí já seria uma outra conversa. Não é verdade, já não vou outro debate. Exato. Quando falaste do ciúme, eu achei muito engraçado porque tenho precisamente a mesma opinião do que se passa portanto, nestas faixas etárias mais novas. Os miúdos, as raparigas, toda a gente acha muito giro ter ciúmes, porque acham que é uma forma da pessoa, do namorado ou da namorada, mostrar interesse e preocupação. Isto só demonstra que a pessoa que diz isto acaba por ter uma insegurança muito grande. Mas é engraçado porque. E também é romantizado, não é? Também é uma ideia muito romantizada. Nós desde sempre vemos nos filmes e é socialmente aceito, o ciúme é socialmente aceito. É quase como, lá está, a bebida com os amigos. É socialmente aceito, está tudo bem, mas no caso do ciúme... Claro que sim. Mas eu acho que estes jovens veem o ciúme, desculpa o paralelismo, mas veem o ciúme como o stress. Nós sabemos que o stress, até certa medida, é positivo. E eu penso que estes jovens veem o ciúme, até certa medida, ou não, alguns exageram, portanto, exageram um bocadinho na dimensão do ciúme, mas acabam por assumir um bocadinho como um stress, que acaba por ser aqui potencializador de uma relação ou de um comportamento. É potencializador, sim, de um comportamento totalmente reprovável. Essa é que é a verdade. Exato, precisamente. Mas sim, mas é um bocadinho por aí. E é uma resposta que me assusta muito. Aliás, as respostas que mais me assustam é essa, a do telemóvel, que é perfeitamente normal, até tenho todo o direito, até eu namoro com ele, tenho que saber com quem é que está a falar. E é literalmente... Desculpa estar a interromper, mas só para esclarecer aqui uma coisa, quando falas em telemóvel, falas também nas redes sociais. Exatamente. Ter a password das redes sociais, não é? Sim, e tive um caso de uma rapariga, pronto, ainda menor, que tinha um cartão de multibanco e que cedeu a passo do cartão ao namorado e não correu bem. Portanto, também apelar, e visto que falámos também da violência económica, apelar também um bocadinho a isto. E se alguém nos estiver a ver na qualidade de pais também, não é? Educarem os filhos para esta questão, não é? E não é só das redes sociais, não é só ver com quem é que está a falar, é de tudo. Portanto, a privacidade é algo que tem que ser um bocadinho mais debatido, na minha opinião. Eu acho que neste momento há alguns adolescentes, e não digo todos, mas alguns adolescentes e também pessoas já jovens adultos e adultos efetivamente, não têm consciência de onde é que acaba na verdade a sua privacidade, não é? E onde é que é a vida de casal. E tudo tem que ser acordado e tudo tem que ser aceite pela pessoa. Pronto, e acho que também há um bocadinho de trabalho a ser feito por parte dos pais. Às vezes só algumas ações nas escolas e só alguns professores a falarem destas questões não chega. Acho que também tem que haver um bocadinho mais de empenho para estas questões. Até porque vivemos numa era digital e, portanto, há outras questões que vêm ao de cima, como, por exemplo, as fotos em trajes menores, portanto, os chamados nudes, que também são muito comuns tanto em adolescentes como outras, como jovens adultos, e que também tem que ser abordada e que muitas vezes é utilizada precisamente para ser exercida violência de outras formas, social, psicológica, pronto. E coação, digamos assim, não é? E coação. Já há casos de senhoras, já com bastante idade,
E eu digo senhores porque foi o público que eu mais atendi, mas também já atendi alguns homens. Peço desculpa aos homens aqui que estão um bocadinho postos de parte, e não estão, mas pronto. Em que o marido, na altura, enviou, ou ameaçava enviar e chegou a enviar fotos dela despida para a família dela, para conseguir que a família se afastasse. E conseguiu. Portanto, também ter cuidado com estas situações. É verdade, isso é uma situação que infelizmente é muito frequente. Basta fazermos uma pesquisa nos órgãos de comunicação nacionais e internacionais e vimos N casos desta situação, quase que dos 8 aos 80. Portanto, é transversal. Obviamente há aqui uma maior incidência no público juvenil e jovem adulto, mas acaba por ser recorrente em qualquer faixa etária. E então gostaria de debater contigo aqui a seguinte questão. Qual é que poderá ser o papel, uma vez que falas que, portanto, que deve haver um maior investimento, obviamente, em criar estas ações de sensibilização e outro tipo de projetos que trabalhem com os jovens as problemáticas da violência, nomeadamente da violência no grupo. E então a minha pergunta é: qual é que será, na tua opinião, ou qual é que está a ser o papel das disciplinas? Havia a formação cívica, não sei se eventualmente nesta altura existe essa disciplina, mas penso que agora mudou para a cidadania, mas é um bocadinho, penso que é um bocadinho a mesma ideia. Eu gostaria de perceber, uma vez que acabas por trabalhar mais neste âmbito escolar, como é que consideras o papel destas disciplinas e o papel destes professores e destes diretores na formação destes pequenos jovens que serão adultos? Que serão adultos, não é? E assim, tenho muito a dizer sobre isso. Pronto. Daquilo que eu tive, da minha experiência pessoal, a cidadania é mais utilizada para a questão dos direitos humanos e com toda a legitimidade. Portanto, sou eu enquanto cidadão e perceber os meus direitos, deveres e etc. Pelo menos nas escolas que eu tenho contactado, tem sido mais direcionada para aí. Bem que também utilizam ou induzem o conceito de igualdade de género. No entanto, daquilo que eu tenho visto não é assim tão aprofundada. E aquilo que eu tenho feito é levar esta ação muito simples e fácil de interpretação, portanto eu tive com turmas desde o 7º até o 12º ano, dinâmicas muito simples. E eu sinto que há muitos professores interessados em aprender mais e em aprender como transmitir esta informação aos adolescentes. Porquê? Adolescentes, jovens. Porque muitas vezes a verdade é que todos nós já fomos jovens e todos nós se calhar já tomámos um bocadinho mais de atenção a quem vem, um elemento externo, e até está mais direcionado, ou até sabe falar melhor sobre estas temáticas do que o professor que nós costumamos ver todos os dias na escola. E aquilo que eu digo aos professores é basearem-se nos manuais que já existem, basearem-se em informação que já existe. A própria CIG, que é a Comissão de Igualdade de Género, tem manuais para o ensino primário, ou melhor, ensino básico e secundário. Tem mesmo manuais de como fazer assim algumas dinâmicas interessantes. Existe um manual colorido, portanto, tentem trazer coisas diferentes e que cativem a atenção dos jovens. Existe muita informação. Eu também, para quem quiser, posso-me disponibilizar para passar alguma informação. Existem manuais muito simples de utilizarem, muitos deles até são planos de sessões já construídas em que em 40 minutos fazem coisas incríveis e trabalham questões de igualdade de género perfeitamente com miúdos desde os 6, muitas vezes, até ao 12º ano, seja eles que idade tiverem, não é? Portanto, eu acho que há muita coisa para fazer. Muitas vezes as pessoas não sabem como utilizar a informação que está disponível. Portanto, também nos cabe um bocadinho a nós, técnicos, fazer esse papel e ajudar. E a verdade é que nem toda a gente tem que saber tudo e orientar também para essas práticas. Portanto, já tive alguns professores que enviaram e-mail mesmo a perguntar se tinha algum material, alguma disponibilidade para orientar, e está tudo bem, e acho que é esse mesmo o nosso papel aqui.
orientar para essas questões, tanto de igualdade de género como qualquer outra questão. Pronto. Uma coisa que eu também gosto muito de trabalhar, que nós não temos falado aqui, é a questão da violência em casais homossexuais, portanto, públicos LGBTI, existe. Também trabalhar a questão do bullying, muitas vezes aproveito e conjugo uma com a outra, portanto, há muita coisa a ser feita, é preciso haver foco e direção. E priorizar, na verdade, o que é mais importante nessas... eu percebo que tenham que dar a matéria que está estipulada, mas há sempre uma brincadeira ou outra que se pode meter ali no meio para dinamizar um bocadinho a coisa. Praticamente sem até os alunos se aperceberem disso. Sim. É um bocadinho nesse formato. Claro, sim, sem dúvida. Muito bem. Tu tinhas-me dito quando abordámos, aliás, o contexto em que abordaste que, portanto, o teu trabalho seria na altura com pessoas vítimas de violência doméstica, mas com portadoras, portanto, de doença mental. Sim, exatamente. A minha pergunta prende-se precisamente com isto mesmo. Até que ponto, eu penso que aqui a resposta é fácil, mas obviamente gostava de estar a palavra nesse sentido. Sim, mas acho que em termos. Sim, eu penso que as pessoas acabam por ter a mesma ideia. Mas até que ponto a doença mental, e tu certamente irás, entretanto, dizer algumas das doenças mentais que acabaste por acompanhar, até que ponto é que isso é uma fragilidade para, e deixa aqui um caminho aberto para que haja agressões? Sim. Podes apanhar um bocadinho de tudo. Apanhar no sentido de podem passar casos um bocadinho, grande parte dispar. Existe muita questão da depressão, não é? Isso aí acho que é gritante. E percebemos porquê. Basta perceber o que é efetivamente e quais são as causas e quais os efeitos, digamos assim, quais é que são as características de alguém que tem depressão para perceber porquê, portanto, e até a própria questão do isolamento ajuda muito a isso. Nos casos de esquizofrenia é muito complicado, principalmente até chegares a um diagnóstico, vamos dizer, realista e acertar com muitas vezes a medicação que tem que ser administrada, inevitavelmente, porque existem delírios que prejudicam efetivamente a saúde da pessoa, até física, e portanto também facilita nesse aspecto. Bipolaridade, por exemplo, também existe muito. Muitas vezes também anda a ser muito confundida a perturbação borderline com a bipolaridade, e muitas vezes são pessoas que sofrem de violência física precisamente pela disparidade do humor que existe, não é? Pronto, e quem está mais dentro desta questão das perturbações mentais vai perceber um bocadinho o que é que eu estou a dizer, e portanto é aqui um cocktail molotov, como eu costumo dizer, para haver uma situação de violência, não é? A grande parte são vítimas com depressão, mas depois também existe um bocadinho de tudo o resto, e são casos que têm que ser avaliados caso a caso, tem que ser muitas vezes feita uma intervenção um bocadinho mais recorrente para conseguir que a pessoa esteja estável emocionalmente. Para não destabilizar, porque sendo uma casa que tem vários tipos de perturbações, pode haver instabilidade do grupo, e também tens que prezar muito por isso. Portanto, não é um contexto muito fácil de ser trabalhado, mas é um contexto que tem de ser trabalhado caso a caso, e o contexto de vitimização vem muitas vezes associada à perturbação que a pessoa desenvolve, e muitas vezes a perturbação que a pessoa desenvolve vem do contexto de agressão, portanto, ou de violência. Portanto, é aqui, um bocadinho difícil de falar sobre este tema, porque é muito específico, de caso a caso. Portanto, não sei se respondi exatamente ao que tu querias, só que é tão específico que é um bocadinho...
estar aqui a abordar. Mas sim, apenas todos nós podemos desenvolver algum tipo de preocupação, algum tipo de questão. A ansiedade também é uma coisa que existe muito. Agrofobia, portanto, pessoas que não conseguem estar em grandes grupos, não conseguem sequer, muitas pessoas, eu trabalhava com elas, não conseguiam sequer ir a um supermercado, não tinham autonomia absolutamente nenhuma, porque ir a um supermercado, mesmo que fosse um mini mercado para elas, era um suplício. Entravam e saíam na hora, porque não podiam, ficaram traumatizados, questão do trauma também, não é? Também é muito recorrente. E o trauma é muito difícil de trabalhar, principalmente com vítimas de abuso sexual. Demora muito tempo, é muito específico e, portanto, pronto. É toda uma questão a gerir muito bem. Sem dúvida. Muito obrigado pelo esclarecimento nesta temática. Gostava também de que abordássemos agora um bocadinho, porque ainda não falámos muito ao pormenor, do próprio ciclo de violência. Porque isto, efetivamente, quando se começa a trabalhar a temática, vê-se que existe um ciclo vicioso. E tem aqui uma série de fases, a fase de lua de mel, por exemplo, que dá uma certa sensação errada, obviamente, de segurança, e gostava que explicasses a quem nos estiver a ver como é que funciona este ciclo e quais são as principais características, porque isto poderá ajudar as pessoas até a identificarem situações que tenham à porta de casa, muitas vezes. Sim, eu penso que se perceberem como é que funciona o ciclo de violência é muito mais fácil de poderem sinalizar estas situações, que isso sim é o grande objetivo até deste debate, deste painel. O grande objetivo é isto mesmo, é podermos sensibilizar as pessoas para que, se existirem efetivamente situações deste género que conheçam, poderem ser sinalizadas, é o mais importante. Sim, e eu também não posso fazer a ponto para como identificar efetivamente uma vítima ou um homem ou uma mulher. Pronto. Então, o ciclo da violência. Nós já falámos há um bocadinho da questão da manipulação, não é? O dar presentes, muitas vezes acontece. O dizer, não, por favor, isto aconteceu porque eu estava nervoso, mas eu vou mudar. Ou eu prometo que isto vai deixar de acontecer. Então, o que é que se passa? Normalmente há sempre uma questão, seja um acontecimento, seja alguém que, por exemplo, até tiveram um mau dia no trabalho, o que quer que seja, existe alguma coisa que cria aqui um aumento de tensão, ou seja, o agressor fica cada vez mais nervoso e fica mais alterado. Já não vamos falar da questão dos consumos, porque pronto, isso pode acontecer ou não, mas há aqui uma alteração. Este estado de aumento da tensão pode durar tanto um dia, como uma hora, como uma semana, como um ano. Nunca ninguém está muito certo de quando é que, como eu costumo dizer, a bolha vai arrebentar. Pronto. Então, existe aqui um aumento da tensão. Quando este aumento da tensão chega a um nível completamente incomportável por parte do agressor, existe então a exposição à violência ou à violência em si, não é? Seja ela qual for, seja psicológica, ou porque tu não vais levar essa saia, ou porque tu pareces isto, ou porque tu pareces aquilo, ou humilhação, discriminação, ou então verbal, pode ser qualquer coisa. Que a vítima se sinta ameaçada, efetivamente. E depois existe então a terceira fase, que é a fase do arrependimento e da lua de mel, como é chamada. Só que isto não é lua de mel coisíssima nenhuma. Não é? O que é? É uma tentativa do agressor de puxar a vítima cada vez mais para a sua teia, com a sua manipulação, coação e etc. Muitas vezes, lá está a questão de dar prendas, os típicos chocolates e flores, levar numa viagem. E como todas as outras, portanto são 3 fases, e como qualquer uma destas fases, pode demorar uma hora, um dia, uma semana, anos. Eu já tive uma senhora que, no atendimento, que esta fase de lua de mel durou 3 anos. Portanto, ela a certo ponto achava que o casamento dela tinha mudado
radicalmente e gostava também, não é? Só que não gostava e quando houve um novo aumento, portanto, aumento da tensão, ainda foi pior que a última vez. Porquê? Porque os agressores também, ou as agressoras também vão testando os limites, não é? Esta aqui correu bem, entramos na fase da lua de mel, ela até aceitou bem, então se calhar agora, para ela entender bem, ou para ele entender bem, vou ter que aumentar aqui um bocadinho o nível de violência, seja ele qual for, e portanto é toda aqui uma fase. E falaste muito bem das vizinhanças. A própria Ordem dos Psicólogos criou um género de um panfleto a falar das vizinhanças ativas, ou vizinhanças atentas, já não sei muito bem o nome, em que fala um bocadinho disso. Portanto, perceber se existe algum barulho, alguma alteração em casa, perceber, e mesmo se agora não lidamos tanto uns com os outros, mas normalmente quando falamos com a vítima ou quem desconfiamos que seja vítima é muito evidente porque existe um constrangimento a falar do agressor, não fala da presença dele, não quer falar sequer da presença dele, já não vamos falar das cicatrizes ou de qualquer outra coisa que possa indicar violência, não é? Portanto, a pessoa encontra-se altamente deprimida, isolada, portanto, isto é importante. E eu também compreendo que muitas vezes os vizinhos tenham dificuldade em denunciar. Não é? Estamos a falar de um crime público, todos nós temos o poder e o dever de denunciar, só que muitas vezes quando o vizinho mora na porta ao lado e pode-nos fazer mal a nós, isso complica a coisa, não é? E, portanto, ponderar muito bem se querem contribuir para que pronto, na verdade, para um crime, para que seja cometido um crime, ou efetivamente denunciar. A denúncia pode ser feita anonimamente e, portanto, acho que cabe a cada um de nós também, nem diria ponderar, mas ponderar o que é melhor, porque muitas vezes também estes vizinhos têm filhos, têm medo e eu percebo. Mas a denúncia pode ser feita anonimamente e pronto. Há formas de lidar com a situação. É um bocadinho por aí. Agora, acho que também é importante falar em coisas que as vítimas podem fazer, estas pessoas que são vítimas, para conseguirem lidar com a situação de violência neste contexto de pandemia. Estamos isolados, estamos fechados em casa, muitos de nós, não é? E, portanto, torna-se cada vez mais difícil sair destes relacionamentos violentos quando há coabitação, não é? Portanto, coisas a fazer. Tomar muita atenção a possíveis comentários, alterações de humor por parte do agressor, da agressora, o que seja, que possam levar a uma situação de violência mais agravada. A Ordem dos Psicólogos tem mesmo um flyer que é Covid, isolamento com direitos, pronto, violência doméstica. E, na verdade, é um plano de segurança. O que é um plano de segurança? É um plano que normalmente nós traçamos para que a vítima consiga ou fugir ou lidar com o agressor da melhor forma possível. Portanto, se for possível fugir e se já têm todo um plano, por exemplo, irem à polícia e conseguirem sair, é importante terem os vossos documentos, é importante terem uma muda de roupa, uma mala ou uma mochila já pronta num sítio estratégico em que o agressor ou a agressora não saiba onde está, para poder fugir caso seja necessário, ou que consigam efetivamente. Portanto, há aqui várias estratégias. O que é importante é não ficar calado, não sofrer calado. Existem crianças muitas vezes envolvidas, não é um ambiente saudável para elas crescerem, e existem estruturas e apoios que podem ajudar nestas situações e que existe muita informação disponível. Muito bem, e um bocadinho em seguimento daquilo que acabaste de dizer, eu já tinha confidenciado isso contigo. Eu trabalhei num grupo de ajuda mútua de uma associação, da Associação Ideias Solidárias, e o nosso objetivo era efetivamente que houvesse ali uma partilha de experiências, aliás, acima de tudo de vivências.
de forma a que também as vítimas se pudessem ajudar umas às outras. Mas no seguimento desse projeto, nós editámos um livro, um pequeno livro, que eu vou passar a mostrar, que é o livro Acorda. Este livro tem aqui 4 contos, portanto, com alguns dados fictícios, nomeadamente o nome dos intervenientes, mas efetivamente são casos reais que aconteceram, pessoas que viveram efetivamente esta problemática da violência doméstica. Curiosamente, temos também aqui um caso masculino, porque também existe, vamos aqui um pouco à semelhança daquilo que abordámos no início, mas este livro, para além de ter esta partilha de experiências, tem um glossário com as principais terminologias que são utilizadas nesta problemática, mas tem também no fim, mas aproveito, vou passar aqui um bocadinho o glossário para poder ser visto. O glossário é este, e tem aqui alguns conceitos chaves, nomeadamente a descrição dos tipos de violência, e tem também, e aqui era o ponto que eu queria tocar, um guia com recursos, com contactos. Isto foi um projeto que funcionou em Viseu, na cidade de Viseu, portanto tem aqui alguns números que são números nacionais, mas essencialmente de estruturas que existem na região de Viseu e em todo o distrito de Viseu. E este é um bocadinho, eu penso que este é um bocadinho o papel que tivemos com este projeto, com o projeto Acorda, mas também é um bocadinho este o objetivo que temos com este debate e certamente também é aquilo que tu trabalhas diariamente, que é informar para que possa haver denúncias, para que possa começar-se a trabalhar com estas vítimas, a trabalhar com os agressores. Porque, e tu no início falaste de uma coisa que eu depois não tive a oportunidade de tocar, e disseste muito bem, os agressores precisam igualmente de ser trabalhados, porque também eles estão em sofrimento. Isto lembra-me um pouco do nosso sistema prisional. Nós temos tendência de prender as pessoas, e muito bem, como é evidente, mas não lhes damos recursos para que possam voltar à sociedade. E, portanto, quando voltam à sociedade, fazem o mesmo ou pior do que o que faziam. Porque não existe ainda portanto, um investimento muito grande no trabalho com os reclusos, do ponto de vista de uma psicoeducação, do ponto de vista da aquisição de competências sociais e competências profissionais. Já existiu anteriormente com as prisões-escola, por exemplo. Hoje em dia não existe de uma forma tão efetiva esse apoio, e penso que aqui falta igualmente investir um pouco mais nesta problemática, essencialmente nestes agressores que acabam por ter uma ajuda não tão efetiva quanto as vítimas. Portanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa a este comentário. Não, há muita vontade para trabalhar e, portanto, é arranjar estratégias para conseguir aplicar, porque existe muita gente muito bem preparada, técnicos muito bons para conseguirem trabalhar essas questões, e, portanto, vontade não falta, basta haver projetos e aplicar as estratégias. Vontade, não é? Claro que sim. A vontade não dos próprios técnicos, mas sim muitas vezes das entidades que vão suportar os custos destes projetos. É mais nesse sentido que falo. Exatamente. Aí é a parte mais difícil, infelizmente, mas acho que o governo não só, mas essencialmente o governo tem que fazer e não é que não faça trabalho nessa área, mas acho que todo o esforço que for feito, tanto assumidamente na área da educação e da saúde, e isto sim, a problemática da violência doméstica também tem uma componente educacional. Tu própria trabalhas com essa vertente, não é? Vais às escolas, e isso efetivamente diz?
Acho muito importante esta vertente, porque estamos a criar adultos para o futuro, não é? E acho que é muito importante. Cada um com o seu trabalho. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com adolescentes e acho que se cada um de nós fizer um bocadinho, que seja, acho que vamos criar aqui uma boa comunidade e ajudar, na verdade, as pessoas, não é? E mudar, na verdade, as vidas das pessoas, que também acontece. Eu acho muito interessante o trabalho que fazes junto dos jovens, porque assim, estamos a lidar com pessoas que amanhã serão os nossos adultos. E obviamente, se este trabalho for feito, este trabalho de base, se calhar daqui a uns anos, se este trabalho for bem feito, como é evidente, e certamente que é, mas é preciso um investimento muito grande, se calhar daqui a uns anos não vamos falar tanto destas questões. Daqui a uns anos largos, é verdade, mas o caminho, como dizem, o caminho fácil caminhar. Outra. Sim, mas é isso mesmo. Eu acho tudo que puder ser trabalhado com estes jovens, ainda é possível moldar um bocadinho a mentalidade deles. Eu acho que isso é muito importante e dou-te os parabéns pelo trabalho que fazes. Outra pergunta que gostaria de fazer, também já nos começamos a aproximar aqui do final do debate. Eu sei. Diz? Eu falo muito, eu sei. Não, pelo contrário, muito bem. Eu gostava de te fazer uma outra pergunta que, no meu ponto de vista, é um bocadinho óbvia, mas é sempre importante esclarecer. Estamos, e eu em todos os debates, perdoem-me, mas eu acabo sempre por falar no Covid-19. Portanto, isto não será exceção. Estamos a atravessar esta pandemia e, segundo é lido na comunicação social, os casos de violência doméstica têm aumentado, não sei precisar propriamente em termos estatísticos, mas que tem havido um aumento, tem. E gostava que nos explicasse um pouco de como é que consideras que esta permanência, acho que eu estou a dar um bocadinho a resposta, mas pronto, esta permanência em casa por parte dos casais acaba por escalar ainda mais a problemática da violência doméstica. É tudo uma reestruturação, não é? A reestruturação de hábitos, de vivências. Para quem tem crianças, isto tudo da telescola não foi fácil, de todo, o que levou a altas fontes de stress, ter contas para pagar ao final do mês e instabilidade laboral que tem havido não ajuda muito. E, portanto, todos nós acho que conseguimos perceber aqui a ligação do aumento exponencial de stress e de ansiedade por parte destas famílias e não só, e com as famílias ou namoro, ou casos de namoro, o que seja. Portanto, estes casais que vivem. Também têm existido muitos casos de violência contra idosos, porque tiveram que voltar para casa muitos deles, não é? Ou então ficarem em estruturas que não os permitiam estar o tempo todo, que estavam antes. Portanto, isso também foi toda uma outra reestruturação. Portanto, houve aqui muitas situações que levaram a grandes extremos emocionais e, portanto, gerou muitas situações de violência. A primeira, obviamente, violência mais verbal, se calhar, não é? Porque é a primeira coisa que pode surgir com toda esta situação mais, enfim, mais estressante do Covid. Portanto, cabe-nos também um bocadinho a todos nós servir também de rede de apoio a familiares, a amigos, portanto, para desabafarem também um pouco. Muitas vezes nós isolamos não só fisicamente, como distanciamos-nos emocionalmente dos outros e, portanto, isso também precisa de ser dado alguma atenção e de ter alguma atenção a essa situação. E há muito por onde podemos pegar nesta situação do Covid. Mas eu acho que essas são as mais importantes, efetivamente. A instabilidade laboral, portanto, muitas pessoas viviam em apartamentos nos quais tinham só a janela em que podiam vir à rua ou que sentiam confortáveis
vir à rua e isso também não ajudou. Nós, enquanto ser humano, somos seres que precisamos não é, deste contacto com a natureza, deste contacto com outros e o apanhar sol e vento na cara, ainda por cima nós portugueses temos muito essa vivência, não é? E tudo isso ficou em falha, e como nós também somos seres de hábitos, também não facilitou, não é? Porque os hábitos que nós estávamos, muita gente libertava todas as frustrações e stress, por exemplo, ginásio, seja exercício físico, nem que fosse ao livre, qualquer coisa, e deixaram de conseguir também desgastar, digamos assim, essas frustrações, e isso também contribuiu muito para esta instabilidade emocional, né? Acaba por ser assim. Eu penso que agora que quando referiste a parte portanto, do exercício físico, do lazer nesse sentido, eu penso, pelo menos aqui na região de Viseu, até se viu um crescente número, eu pelo menos vi um crescente número de pessoas a praticar exercício físico ao ar livre. Um bocadinho mais fechados nas suas famílias, faz parte, mas eu penso que as pessoas até aproveitaram um bocadinho aqui a quarentena nesse sentido, obviamente. Sim, mas também disse isso porque os ginásios também estavam fechados, atenção, não é? Pois estavam, claro. E eu penso que aqui quando falamos na problemática do Covid-19, do novo coronavírus, devemos tocar, e eu penso que isto sim também potencializou possíveis agressões de violência doméstica, são as dificuldades económicas. Muitas famílias, aliás, um grande número de famílias têm pessoas que são empregados fabris. Há uma série de empresas que estão continuamente em layoff. Há aqui empresas na minha região que estão há 4 meses em layoff, desde que isto começou. É insuportável para as famílias e é insuportável para as empresas, como é evidente. Isto é mau para todos e é difícil de gerir por toda a gente. Não é só pelo empregado, mas também pelos empregadores, pelos patrões. E efetivamente aqui eu penso que terá aumentado consideravelmente as dificuldades económicas das famílias portuguesas e, consequentemente, um maior sentimento de posse, de controlo. E isso é desgastante. O facto também de estarem de famílias que, e é assim, eu tenho esta opinião, que uma família que nesta fase passe por esta problemática de maior agressão ou de maior crispação ali entre o casal, são famílias que já não estão bem antes da pandemia, é evidente. Eu tenho esta opinião, mas penso que o facto de, enquanto que antes estavam se calhar 2, 3, 4, 5 horas juntos por dia, agora estão praticamente 24 horas, e as pessoas acabam, entre aspas, por quase não se suportar umas às outras porque não estão habituadas a tanto tempo juntas, e casais que já não funcionem, em que a relação já não funciona assim tão bem, isso ainda é mais evidente. Exatamente. Sim, isso é visível, não é? E não só que não se dão bem, e também há uma coisa é tu conseguires estar bem com a pessoa com quem tu estás, outra coisa é, porque a paixão desaparece muito depressa, não é? Se tu fores ver bem. Portanto, isto se calhar é uma palavra um bocadinho não muito adequada, mas o cultivar da relação, não é? O melhorar constantemente os aspectos e conseguires perceber do que é feita a relação e conseguires trabalhar nas várias questões, a aceitação do outro, questões mais ligadas a perceber qual é que é a linguagem do outro, linguagem emocional, e pronto, até há um livro muito giro sobre isso, que são as 5 linguagens do amor, que eu acho que é muito importante para todos os casais terem esse livro assim na mesinha de cabeceira. E, portanto, perceberes também esse lado do outro. E concordo plenamente contigo, mas também acho que as pessoas não sabem como manter a relação fora da paixão, não é? Sem a paixão, não é fora, sem a paixão, não é? E porque depois vêm contas para pagar, e depois que vem aquilo para fazer, e vem aquilo outro para fazer, e temos que se calhar que tomar outro tipo de medidas que antes não tínhamos. Portanto, tudo isso vem a desgastar a relação, e o importante é prevenir este desgaste e
posteriormente eliminar, se possível, de alguma forma. Claro. A relação acaba já por funcionar, uma vez que há já a ausência daquele sentimento de paixão que existe no início de uma relação, mas acaba por ser ali uma relação quase de rotina. Não é que esta expressão exista concretamente, mas acaba por ser um bocadinho isto. E agora, fora da rotina diária que tinham, daquele funcionamento diário, as coisas complicaram-se, como é evidente. Gostava também, agora que estamos mesmo a finalizar, só de fazer um pequeno apontamento. Tu provavelmente conheces um filme, este filme que te vou falar, um filme espanhol, em português é De Outros Meus Olhos. Eu penso que já vi este filme várias vezes, tu certamente também. É um filme que espelha muito bem isto tudo que tivemos aqui a falar, este ciclo, o ciclo de agressão, o ciclo, aliás, da violência doméstica, que eu penso que é um dos conceitos-chave do que falámos aqui hoje, e é importante as pessoas reterem isso. E esse filme realmente é muito, muito interessante, é um bocadinho forte, mas esta temática por si só já é uma temática bastante pesada. Gostava também, só antes de dar novamente a palavra, para tecer os últimos comentários, só mostrar aqui um comentário do Zé Abrantes. Eu já o passei, já agora aproveitar para agradecer todos os comentários que fui passando aqui em rodapé, que também terás a oportunidade de ter visto, mas este comentário do Zé Abrantes vai na linha do que nós falámos. Que o maior problema, isto foi quando nós abordámos aqui a questão do agressor, ele considera que o maior problema será efetivamente tratar o agressor, e que existem certamente muitos casos em que ambos são vítimas e ambos são agressores. Claro. E agora, não é? Foi aquilo que nós falámos de violência horizontal, não é? Sim, é muito comum, muito comum. Aliás, mais comum do que se calhar aquilo que aquilo que vem nas redes sociais e aquilo que as pessoas têm acesso. É difícil ouvir e calar, não é? E, portanto, muitas vezes, nem que seja violência verbal, ela existe. Portanto, tanto de um como para o outro, e portanto, sim. Mas acredito que seja um trabalho bastante gratificante. São pessoas com muitas comorbilidades associadas, têm, se calhar, que ser muito bem trabalhada a questão emocional e toda a infância, e eu gosto de me focar um bocadinho nisso, a menos que seja uma intervenção mais em crise, que normalmente até é mais o tipo de intervenção que eu fazia, mas quando possível tentava também trabalhar isso um bocadinho, porque trabalhando com a infância consegues depois prevenir muitas coisas, trabalhar a autoestima, consegues trabalhar a questão da culpa, consegues trabalhar o autoconceito, confiança, portanto consegues trabalhar aqui muitas coisas que são uma mais-valia, tanto para as pessoas como para vítimas. Sem dúvida. É verdade. Eu, portanto, para além do trabalho que tenho portanto, no lar, onde efetivamente tenho o meu trabalho, acabo também por acompanhar alguns clientes, alguns utentes em prática privada. Efetivamente não trabalho muito com a questão da violência doméstica, se bem que tenho até neste momento um acompanhamento nesta área, mas trabalho essencialmente as questões de depressão, de ansiedades, um bocadinho, também acabam por ser os sofrimentos psicológicos mais, que as pessoas mais, as queixas psicológicas, aliás, que as pessoas mais apresentam. E curiosamente também tenho o mesmo gosto em trabalhar estas questões de infância, porque aí sim reside grande parte dos problemas. Isto é um bocadinho agressivo o que estamos a dizer, para quem não perceber. As pessoas devem pensar que nós somos alguns fanáticos de Freud ou qualquer coisa assim. Não, ok? Não, mas explica muito do que é que nós somos enquanto pessoas, não é? Sem dúvida. Ver com o nosso desenvolvimento, até porque, pronto, a nível da personalidade e tudo mais, traços, só desenvolvemos numa idade um bocadinho mais, não é avançada, mas numa idade um bocadinho mais madura, não é? Não em crianças, mas que adquirimos competências base muito importantes em crianças e, portanto, é importante trabalhar e é importante, se calhar, compreender. Mais que trabalhar, é importante compreender quem é esta pessoa, quem é este adulto, que criança é que este adulto foi, e isso sim é importante. É verdade, eu acho que se conhecermos um bocadinho da história de vida infantil da pessoa, nós acabamos por conseguir perceber
uma série de comportamentos, de atitudes que a pessoa tem e que se vem isso a refletir no futuro. Vou também mostrar aqui um outro comentário que surgiu agora mesmo, do Júlio Cabral. Boa noite a todo o painel presente. Parabéns pela iniciativa e que não seja esquecido este tema em debate. A luta contra a violência é difícil, mas não impossível. Muito haveria a dizer, mas não tive a oportunidade de entrar mais cedo no debate. Parabéns e força na luta contra a violência doméstica. Júlio pode sempre rever o debate, ele vai ficar disponível. Obrigada, Júlio. E vai ficar também disponível no YouTube, portanto terá sempre essa oportunidade de rever o debate. Não sei se queres fazer algum comentário, Ana? Acho que já está tudo, quer dizer, não está tudo, porque nós podíamos estar aqui horas a falar sobre isso, não é? Mas sim, aquilo que nós nos propusemos para esta sessão, penso que conseguimos cumprir, não é? Dizer só que, para além das linhas normais, portanto, GNR, PSP, eventualmente até pronto, a linha normal de emergência, não é? O 112. Agora existe também um e-mail específico para atendimentos para processar as questões de violência doméstica em tempo de Covid, que se calhar também pode deixar aí o link, também deves ter acesso, é violencia.covid@sig.gov.pt. E existe ainda um sistema de SMS para o qual as pessoas podem mandar mensagem, que é o 3060, e a partir daí serão com certeza encaminhadas e conseguirão gerir aqui a situação da melhor forma. Pronto, acho que é sempre importante deixar estes contactos mais gerais, porque não sabemos se as pessoas são da nossa região ou não, estão a ver, e portanto convém. E da minha parte, eu penso que sim, acho que falámos de tudo um bocadinho, não é? Acho que fomos aqui um grande caminho. E quando referes, assim, nós efetivamente não estamos a ser vistos só por pessoas aqui das nossas regiões, mas sim, houve aqui uma série de comentários, uma pessoa que nos está a ver do Brasil, outra do Canadá e por aí fora. Sim, sim. Sabes que este é o poder das redes sociais, não é? Exatamente. Não há volta a dar. Mais uma vez, agradecer o facto de teres aceito o convite. Foi um gosto ter-te aqui para abordarmos a problemática da violência doméstica. Foi muito importante, muito esclarecedor. Mais uma vez, agradeço-te a tua disponibilidade. Eu é que agradeço. Obrigada. Ai, eu devo ficar sem voz, peço desculpa. Agradeço toda a gente que nos esteve a ouvir, não é? Eu sei que falo muito, portanto, obrigada por terem ficado. E mais vezes haverão para falarmos destas temáticas. Claro, infelizmente e infelizmente, não é? Pois, acaba por ser, mas ainda bem que está a ser feito trabalho nesta área, nesta e não só, mas é este o caminho e efetivamente acho que devemos apelar para que haja um investimento forte e consistente e acima de tudo duradouro, porque muitas vezes vê-se uma série de investimentos nessas e noutras áreas, mas acabam por ser investimentos que não são espaçados, aliás, são demasiado espaçados no tempo. E não devia ser assim, devia ser uma aposta contínua, porque está em jogo a saúde mental dos portugueses e não só, mas isso é sem dúvida muito importante. Mais uma vez, obrigado. Obrigada.